Nós estamos com alguns trabalhos evangelísticos e de bom grado nós estamos aqui esta noite, mas eu quero apresentar alguns trabalhos que nós fazemos com missões. Eu sou missionário, então eu pastoreio uma igreja na cidade de Capela do Alto. Acho que se der para apagar a luz fica melhor, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Mais ou menos? Ah, sim. Então tá. Pode passando rápido, tá? Aqui são alguns alimentos que nós adquirimos de várias denominações. Como itinerante, nós passamos pregando em várias igrejas e ganhamos doações, né? E ofertas, nós revertemos tudo com esse trabalho. Pode passando, tem bastante foto. Esse lugar, eu vou falando, tem muita foto, eu vou explicando para vocês, amém? Esse lugar que nós fazemos esse trabalho evangelístico é uma chácara de uma missionária de um outro ministério, a qual ela é responsável pela casa. E o trabalho evangelístico é da nossa parte. Então, tudo que nós conseguimos, nós levamos todo sábado, toda a parte da manhã até a tarde. Nós somos responsáveis pelo alimento, pela pregação do evangelho e pelo reforço também escolar. Você vai ver o decorrer, aí tem aproximadamente 230 crianças. Às vezes dá mais, às vezes dá 270, 280. E Deus tem levantado muitas pessoas para estar nos ajudando. E eu, como pastor, como missionário, tenho pedido para as pessoas, tem pessoas que vocês vão ver, que vocês conhecem, a missionária Celina, a missionária Laura, o pastor Sandro que está lá no fundo, que é pastor do outro ministério, também Deus presente, estaremos com ele. Esse sábado tem sido um forte braço para nos ajudar. Toda a época, dia das crianças, Natal, Páscoa, sempre tem pessoas voluntárias que têm nos ajudado. E esse trabalho, essas crianças, deixa eu dizer algo para vocês, são muito especiais. Por quê? Porque no meio dessas crianças, você vai ver crianças que foram abusadas pelo pai, você vai ver crianças que a mãe sustenta a casa por intermédio de um trabalho de prostituição. Tem crianças que muitas vezes nós estávamos ali pregando, chegaram ali para nós e acabaram de ser estupradas por alguém na escola. A mãe conhecendo da queixa na polícia. Então, irmãos, são eles fatores. E esse trabalho como funciona? Todo sábado de manhã, a partir das 6, 7 horas, já começa as crianças a fazer aquela fila para o lado de fora. Eles entram, tomam café, leite, pão, bolacha, o que melhor nós procuramos pôr. E depois que eles tomam café, pastor, eles têm um momento de oração. Tem um momento de oração, eles vêm para a parte da brincadeira, da palavra. Passou a parte da brincadeira, da palavra, da dinâmica, tem a parte do reforço escolar. Tem crianças que têm dificuldade com português, com matemática e contas simples, né? Então nós estamos ali para ajudar. E depois tem o alimento. Aí eles sentam, eles almoçam, ficam com a gente ali. Aí tem muitas pessoas carentes, irmãos. Tem muitas crianças carentes. Pode passar rápido, tá? Mas tem muitas crianças carentes. Então o que nós fazemos? Na hora que acaba, a missionária que é responsável, ela sabe as pessoas que necessitam. Então nós pegamos uma sacolinha e colocamos arroz, feijão, pão, bolacha, lanche. Agora amanhã, quem estará indo conosco vai ser a missionária Noêmia. Ela vai estar levando alguns bombons para as crianças e normalmente sobra alguma coisa, um lanche ou uma roupa, alguma coisa assim. Quem precisa, aí nós pegamos aquela sacolinha, chamamos de canto, damos para ela. Por quê? Porque elas são pessoas carentes. São crianças que têm casa, pastor, eles têm casa. Tem pai, tem pai. Tem mãe também, alguns têm mãe, mas às vezes não tem alimento. Tem crianças que a mãe, ela muitas vezes deixa a criança lá e na hora ali, é um corredor que dá fundo para a rua de cima, e as crianças vão embora e a mãe e o pai não vêm buscar. Ali alguns bolos que nós ganhamos também de uma irmã que doou para nós, mas também o bolo foi feito por intermédio das ofertas que nós ganhamos. E esse trabalho é lindo, irmão. Por quê? Porque no meio dessas crianças tem pessoas que vocês não conhecem, né? Lógico. Mas tem crianças ali que têm o dom da pregação da palavra. Tem crianças que têm o dom do ensino. Tem crianças que têm o dom de louvar. Irmãos, você tem que ver que lindo. Eu lembro a última vez que eu estava lá, 3 crianças que ficaram trabalho, agora teve um recesso durante um mês. Teve recesso durante um mês para cadastramento das crianças. Tem alguns trabalhos do governo, então nós paramos o trabalho, porque elas têm que ser beneficiadas também pelo governo, cadastro daqueles que recebem alguma coisa. E daí tinha 3 crianças sentadas, e uma que tinha um pouquinho mais de experiência, ensinando as duas cantando.
E eu sempre levo alguém que sabe tocar muito bem. Por quê? Porque como é um culto, então alguém que tem noção toca bem, ele ouve e ele toca e a criança canta. E daí é um culto para as crianças, irmãos, é lindo. Ali foi alguns fantoches que nós levamos. E esse sábado nós vamos fazer algumas dinâmicas também. Irmãos, pregar para a criança não é fácil. Você prender a atenção delas e ensinar elas é difícil. Criança, quem tem um ministério com criança sabe como que é. Não é que nem um adulto que senta, para, está aqui para ouvir a palavra, para se alimentar. Não, você tem que prender a atenção dela e mais, ensinar. E eu como pastor, eu sou um pouco rígido nessas áreas. Porque eu já levei muitas pessoas que às vezes vão lá, vamos fazer uma brincadeira, faz uma brincadeira, sabe, pastor? Brinca com as crianças, mas depois você fica olhando e você fala, meu Deus, mas que mensagem eles passaram para as crianças. O importante é a gente brincar, pular, chorar, brigar, mas que eles saibam o ensinamento da palavra. Falaram sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Que bom, não podemos se prostrar diante de imagem. Isso é importante. Então as pessoas que nós levamos são pessoas de confiança. E por que eu estou fazendo esse apelo? Pode botar bastante a foto na hora que você vê alguns orfanatos. Tem outro trabalho também com orfanato, pode ser bastante, quase no final. Pela metade mais ou menos. Por que eu estou fazendo esse apelo? Porque de repente você tem um dom. Você tem um dom, você quer trabalhar com criança, você que de repente fala, pastor, eu quero qualquer dia estar lá, pode descer, eu quero qualquer dia estar lá pregando a palavra, cantando, ensinando, pode descer. Pode ser, quero aí, um pouquinho para cima aí, pode abrir em qualquer lugar. Aí vocês estão bem-vindos, irmãos, com a permissão do pastor, o seu trabalho é assim, irmão. Uma oferta que você for dar para o missionário, pega a bênção do pastor. Eu aprendi assim, tá, irmãos? A Bíblia diz em Romanos 13:1, sede sujeito a toda autoridade instituída por Deus na terra. Então nós temos que ser obedientes aos nossos pastores. Esse trabalho também foi um trabalho que nós fizemos aqui em cima. Essa oferta foi um missionário nosso que está na Angola, ele nos cedeu, e eu convidei alguns amigos nossos, nós fizemos um trabalho evangelístico, deu fruto, e como sempre, né, irmão, tem recursos que nós não temos, tem recurso que nós não temos, então nós carecemos. Uma igreja, para ela funcionar, ela tem que ter alguém que pregue a palavra, tem que ter alguém que cante a palavra. Então, de repente, nós estamos lá pregando, falando, orando, mas de repente falta você para estar orando, intercedendo, e nós estamos deixando o convite aberto, tá? Todo lugar que eu tenho passado, eu tenho convidado. Pode descer lá para baixo, irmão, um dos últimos. Esse é um trabalho que nós fizemos também, evangelístico. E agora eu vou mostrar para vocês. Pode baixar mais. Aí foi um culto que nós fizemos mais para baixo, isso. Pode descer. Aí foi um culto que nós fizemos num chiqueiro, matador de porco. As pessoas que moram em volta foram lá para ouvir a palavra, aceitar a Jesus. Tem muitas pessoas, cada um tem uma história, irmão. Eu estava conversando com o nosso presbítero Marcelo, eu não tenho tempo de contar o que Deus tem feito na nossa vida, irmão. Deus tem feito muitas coisas. E aí foi um culto que nós fizemos. Tem muitas pessoas ali que, como eu disse, a igreja não conhece, mas dependente alcoólico, dependente químico, drogados. E nós temos também uma Kombi, que quando dá, nós colocamos à disposição desse povo, vamos buscar, trazemos até a casa. Irmão, cada mocinho é uma história, cada pessoa é uma história, e Deus tem restaurado a vida deles. Amém? Eu vou estar ministrando a palavra, não quero estar tomando muito tempo. O irmão pode abrir aquela outra pasta, vai estar passando outros trabalhos, onde tem trabalho no orfanato, tem trabalho em asilo, tem trabalho nas ruas que nós evangelizamos, tem trabalho em obras sociais. São tantas coisas que eu não tenho tempo de contar, e nem tudo eu tiro foto. Tem casos, irmão, que você entra, a última que eu entrei era um cômodo de 2x2. O que separava a casa da irmã era um sofá, era um colchão bem velho, rasgado, e o colchão no meio da casa, e para trás um outro colchão bem arrebentado, e para frente tudo destruído. O chão é barro. O cheiro insuportável. Nós levamos 2 cestas básicas, alimento, levamos para a igreja. Essa irmã estava na igreja, limpando a igreja lá. A hora que ela chegou, eu falei, irmão, eu preciso orar por você. Eu levantei a mão naquele processo. Não precisou nem orar. E daí Deus restaurou a vida dela, ela veio para a igreja. Então, como eu vou chegar lá e ficar batendo foto? Não vou batendo foto de tudo. Mas algumas coisas eu tenho que registrar, que eu pedi que o nosso irmão está filmando, tem pessoas que nos acompanham.
Em outras cidades, Piedade, o orfanato que vocês não estão vendo é em Piedade, Lago Mônica. Irmãos, eu não tenho a característica de começar e parar. Estamos com esse trabalho no Lago Mônica há quase um ano. Esse trabalho com a Celina há quase um ano também. E antes, pastor, o que você fazia? Nasci no berço evangélico, nunca conheci o mundo. Preguei durante 8 anos na Fundação Casa. Tem pregadores do ministério de vocês, a Assembleia Belém, que eu amo, que eu estou sempre pregando nessas igrejas, que um dia estava sentado na Fundação Casa, ouvindo a palavra, se converteram, estão casados, filhos com ministérios e por aí adiante. Então, irmão, quero que você venha somar com isso, intercedendo pela nossa vida, se possível, com a permissão do pastor, contribuindo. Por quê? Irmãos, eu vivo da obra, e eu tenho vivido aquilo que está em Mateus 6,33. E o que for necessário, as coisas, e se eu busco entre Deus toda a tua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Às vezes, irmão, está chegando no final do mês, alguma necessidade, aparece alguém, ó, Deus te abençoe. Esses dias um pastor de outro ministério falou para mim: bênção, eu sei na tua caminhada, tenho contemplado a tua vida, tenho falado com Deus, Deus está me inquietando, vem cá na minha casa. Falei: pois não, bênção, eu tenho que pregar na tarde da bênção, eu já passo aí. Cheguei lá e ele falou: primeiro quero que você ore por mim, depois eu tenho uma bênção aqui. Fui pregar em outra igreja, Deus falou assim para mim: tira tal, tira o valor X. Eu falei: Deus, eu posso ofertar na minha igreja. A minha igreja, minha capela do alto, esse mês eu pus R$600 no meu ministério. Vem pessoas, cabem 40 pessoas, temos em média 26, 30. Mas o povo, eles trabalham uma semana inteira descascando mandioca para ganhar R$50 a 6 dias de trabalho. O dízimo, 12, 24 reais. Se eles dizimam no mês, 40 reais, imagine quanto é a oferta deles. Mas Deus me deu uma ferramenta. E essa ferramenta não é para comprar sapato bonito, gravata. Essa ferramenta é para alimentar os pobres e abençoar os necessitados. Amém, irmãos? Eu já quero me ater para a palavra. Depois do culto, com a permissão do nosso pastor, se você quiser estar abençoando o nosso ministério, eu conversei com o nosso presbítero Marcelo, nós não cobramos nada e nós temos uma agenda. Esse final de semana nós estamos 4 dias no Paraná, fazendo um trabalho evangelístico, ganhando almas também. Como você vai, pastor? Com os recursos a qual Deus tem nos dado. Amém? Vamos se colocar de pé. Já quero estar ministrando a palavra do Senhor. Não quero me ater muito. Pode ficar em paz, você vai embora no mesmo horário. O culto acaba às 9 horas, né? Tem pessoas que às vezes não tem aquele semancol, né? E quer falar assim para o povo, e às vezes o marido não é crente, a esposa não é, chega lá na casa, vê se é uma bênção, vira uma prova. Irmãos, abra a Bíblia comigo em Isaías capítulo 9, versos de número 6. Isaías capítulo número 9. Cadê o irmão que toca o violão? O abençoado, faz um fundo para mim ali no fundo com o violão, se for possível. Isaías capítulo 9, versos de número 6. Livro do profeta Isaías. Só quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou vendo vocês muito tímidos, irmãos. Todos encontraram? Amém. Dê uma olhadinha na sua frente, sua retaguarda. Veja quem não trouxe os exemplares sagrados, para que nós possamos meditar nessa palavra. E ofereça a Bíblia para ele, irmãos. A Bíblia diz em Apocalipse 1:5: bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que ouve e guarda a palavra da profecia. Bem-aventurado no latim, para nós traduzido do hebraico, significa é aquele que cumpre o propósito a qual Deus o designou. Aleluia! Irmão, Deus te designou para estar adorando a Ele. Isaías 43, versos 21: e este povo que eu formei para que me desse louvores. Antes de nós sermos, quem sabe, pastores, teólogos, doutores, mestre, ou ter uma profissão bem reconhecida no âmbito social, antes de tudo, somos adoradores do Pai. Aleluia! Amém? Vamos ler. Isaías capítulo 9, versos número 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Irmãos, há uma ferramenta na pedagogia que diz que a alma do ensinamento é a repetição das palavras. Então eu vou ditar e você repete comigo, amém? Amém. Amém? Amém. E o menino nos nasceu. E o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Um filho se nos deu. E o seu nome será. E o seu nome será Maravilhoso. maravilhoso, Conselheiro. Conselheiro, Deus forte. Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade E príncipe da paz. e príncipe da paz. Maravilhoso. Maravilhoso, Conselheiro. Conselheiro, Deus forte. Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade, Príncipe da paz. príncipe da paz. Vossas cabeças, feche seus olhos. Amado e eterno Deus, esse é o teu povo, a tua igreja. Peço a Deus que os nossos corações venham a ser purificados pela tua palavra. Que a tua palavra nesta noite venha a ser luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Nos fortalece pela tua palavra. Levanta a tua mão acima do ombro, sua mão direita, e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero eu quero que a tua palavra seja para profecia a minha vida. para a minha vida. Então eu te darei Então eu te darei todo louvor, todo louvor, toda honra toda e honra toda glória e toda glória para todo sempre. para todos Se sempre. você crê, sente glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não preciso jogar confete, mas aqui é uma igreja que eu amo, eu gosto de vir aqui. E eu já falei isso aqui outra hora. E como o profeta, o pregador da palavra dessa noite, eu quero que você se atenha para a palavra de Deus. Esses tempos eu tenho meditado muito em Deus, e a palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo de número 4, que a semente caiu numa terra, que a terra não era ruim, era boa. Mas as aves de rapina veio e roubou a semente, porque a semente caiu à beira do caminho. E o pregador continua explicando a parábola. Ele diz que eram pessoas que estavam ouvindo a palavra, de bom grado receberam, mas foi passando o tempo, não percebeu, as lutas veio, o inimigo roubou a semente. E como o nosso pastor já orou aqui, que a palavra venha dar fruto nas nossas vidas, amém? Amém. Irmãos, o livro do profeta Isaías é um livro conhecido teologicamente como o profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías, entre os 40 profetas que profetizaram e responsáveis por escrever todo o compêndio da Bíblia Sagrada, a qual você tem na mão, a qual Esdras juntou, a qual demorou 1400 anos para ser juntado e feito, ele foi o profeta que mais profetizou acerca de Cristo. Mas o tempo que Isaías estava vivendo não era um tempo bom, era um tempo caótico, era um tempo onde o povo não queria servir a Deus. E a Bíblia diz que o rei Uzias começou a buscar a Deus na sua infância com 16 anos de idade. E pelo fato dele buscar a Deus, escute, 2 Crônicas 26, a Bíblia diz que ele foi abençoado maravilhosissimamente. A Bíblia dá esse exemplo apenas 2 vezes, e uma delas é para ele. Por quê? Porque na infância dele, ele buscou o Senhor. E a Bíblia diz que o reinado mais longo que teve foi o rei Uzias, 56 anos, um dos reinados mais longos. Pelo fato dele ser fiel a Deus, pelo fato dele obrar com fidelidade na casa do Senhor, a Bíblia diz que a fama, o nome dele soprou pela terra como um vento. Porque quem estava prosperando o rei Uzias não era o homem, era Deus. Nós temos que entender isso na nossa vida, que quando nós obramos com fidelidade na casa do Senhor, quem exalta a nossa vida, aleluia, quem enxuga as nossas lágrimas, quem te levanta quando você está caída, quem te sara quando você está doente, quem te fortalece quando você está fraca, é Deus. Deus abençoou o rei Uzias. Só que quando ele foi abençoado, eu não quero que você escute isso, eu não tenho tanto tempo a pregar, mas eu quero que você entenda isso. Quando ele foi abençoado, ele esqueceu do Deus que tinha abençoado ele. Ele sabe o que ele fez? Ele entrou dentro do templo e ele tentou queimar incenso. A Bíblia diz que havia um sacerdote, Amazias, e esse sacerdote ele entrou com mais 80 levitas, mais 80 sacerdotes, e chegaram diante do rei Uzias e falou: rei Uzias, não cabe a você queimar incenso,
Mas o rei estava com o coração dele cheio de soberba, porque naquele tempo o governo não era teocrata. O governo teocrata é aquele que é sustentado por reis, sacerdotes e profetas, por sacerdotes, juízes e profetas. Não era o governo teocrata, era o governo absoluto. O governo era totalmente canalizado no rei. E o rei, se sentindo orgulhoso porque ele alcançou o auge, ele falou: eu vou queimar incenso na casa do Senhor. E quando ele foi tentar queimar incenso, o sacerdote Amazias olhou para ele e falou: não lhe cabe fazer isso. E ele, ainda insistindo, ele tentou queimar incenso. O sacerdote olhou para ele e falou: ei, saia da casa do Senhor, porque uma lepra está sendo na sua testa. Irmão, sabe o que eu entendo aqui, irmão? Que muitas vezes, quando Deus nos abençoa, nós pensamos que podemos tudo. E muitas vezes nós queremos tocar. Escute que eu não vim aqui afrouxar a regra nem a massagear crente. Nós queremos tocar na unção de um homem ou de uma mulher de Deus. E eu quero que você receba isso no seu coração. Às vezes o senhor é alguém pregando, você não gosta do jeito dele pregar, você não gosta da voz da irmã que canta, mas quem vocacionou e capacitou ele é Deus. Hoje Deus realizou o meu sonho, porque eu vi uma irmã que caiu e é uma grande pregadora. Eu já estou fechando agenda para ela, e muitos amigos meus que pregam falam: ei, mas já está pregando. Ô irmão, deixa que você receba isso. O perdão de Deus, ele não é que nem o seguro do nosso carro, que só vale depois que você passa pela vistoria. O perdão de Deus não é que nem um convênio médico que tem tempo de carência. Você pede perdão para ele agora, ele te perdoa já. Irmão, eu quero que você entenda isso. Nós não podemos tocar na unção de um homem ou de uma mulher de Deus. Ah, mas eu não gosto dela, pastor. O que ela faz é errado. Eu não gosto de que ele prega, eu já não gosto de que ele canta. Irmão, o vaso é de quem? É de Deus. O vaso pode estar rachado, o vaso pode estar quebrado, aleluia. O vaso pode estar empoeirado, mas é vaso do Senhor, e é Deus que trata com ele. Se tem direito que Deus não deu à igreja de julgar, Mateus capítulo 7, versos 1: a mesma medida que você julga, você também será julgado. O rei Uzias tentou tocar na unção de um homem de Deus. Sabe o que Deus fez? Mesmo ele sendo rei, deu uma lepra na testa dele e matou. Aí, aqui é lindo, quando o rei Uzias morreu, o profeta Isaías entra em cena. O profeta Isaías, ele não era conhecido. O profeta Isaías não tinha um ministério prodigioso. Mas a Bíblia diz que quando o rei Uzias morreu, que era tio dele, era o costa-quente dele, era quem dava segurança a ele, morreu, ele subiu até o templo orar. Isso eu acho lindo, irmão. Quando ele subiu até o templo orar, sabe o que ele fez? Sabe o que eu imagino? Eu imagino ele entrando dentro do templo. E enquanto ele entra dentro do templo, deixa eu só apenas fazer aquilo que os pregadores dizem como pano de fundo. Enquanto ele subia no templo para orar, como você está aqui, havia outras pessoas tocando, cantando. Do outro lado da nave do templo, havia os iniciantes dos levitas, aqueles que desde os 14 anos, quando eles fazem o Bar Leishman, que significa o filho da promessa, que eles já passam de maior de idade e já respondem pelos atos dele como qualquer homem de 60, 80 anos, e eles estão sentados dos 14 até os 20 anos, vendo outros levitas cantando, e o sacerdote fazendo todo o ritual cabalístico, expiação pelo pecado, purificação, pregando a palavra. O profeta Isaías, ele subiu, mas enquanto o culto estava acontecendo, ele começou a buscar Deus. E quando ele começou a buscar Deus, ele começa a escrever Isaías capítulo 6, versos 1: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E como que ele era, Isaías? Eu vi assentado no alto e sublime trono. Que mais? E eu vi que havia anjos ao redor dele. Que mais? E eu vi que os templos tremeu ao som da voz que os anjos. E o que os anjos falavam, profeta Isaías? Eles gritavam: Kadosh, Kadosh, Averte Sabaote, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória dele. E a Bíblia diz que o profeta Isaías caiu no chão e chorou. E ele falou: vou morrer, porque eu vi Deus. Aí Deus olhou, irmão, isso é lindo. O Deus, ele não falou para o profeta Isaías, ele falou no coletivo. Ele falou: a quem eu enviarei, e quem há de ir por nós? Deus olhou para o profeta Isaías e falou: eu quero que você pregue minha palavra. O Espírito Santo bradou na boca de Deus, falando à igreja: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? O profeta Isaías ouviu a voz de Deus, ele se prontificou, se colocou de pé e falou: Senhor,
eis-me aqui, envia-me a mim. A igreja, irmãos, está ouvindo a palavra constantemente: e a quem enviarei, quem há de ir por nós? Mas nós muitas vezes estamos com os nossos braços cruzados, estamos meneando a cabeça, estamos nos escondendo atrás dos nossos diplomas de faculdade, estamos nos escondendo atrás dos nossos bons empregos, dos nossos carros do ano, dos nossos salários abençoados, mas nós não estamos querendo arregaçar a manga, arar a terra e trabalhar na terra para que Deus venha dar o crescimento, irmão. Deus está procurando pessoas para pregar o Evangelho. Quando o rei faz essa pergunta, Deus faz essa pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o profeta Isaías, ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse linguajar, eis-me aqui, envia-me a mim, é um linguajar cortês, é um linguajar que quando o rei está sentado, só para que a igreja venha entender, quando o rei está sentado, ele fala: eu preciso do mensageiro. O mensageiro se levanta e ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. E a mensagem que o mensageiro tem que entregar é uma mensagem de guerra. E ele chega em outro reinado, ele fala: o rei está mandando iniciar a guerra. O outro reinado não deixa o mensageiro voltar em paz. O outro reinado corta a cabeça do mensageiro e manda a cabeça dele de volta. Sabe o que significa, irmão? Quando você se dispõe a fazer a obra, ainda que nós venhamos perecer, a mensagem que Deus colocou na tua boca tem que ser entregue. Deus, ele não se compraza na alma do covarde. Ao fraco, ele fala, está escrito em Ageu 3:10: diga ao fraco que eu sou forte. Agora ao covarde, ele fala: minha alma não tem prazer na vida dele. Você pode até não ter força de administrar o trabalho, você pode até não ter força de pregar uma palavra, ajudar num culto de louvor, de oração, num congresso, numa festividade, mas você tem coragem. E quando você tem coragem, Deus te ajuda. Você vai pregar o panfleto, Deus coloca a palavra na tua boca. Você pode não ter uma Bíblia profunda, mas a graça de Deus sobre a tua cabeça. E quando você abre a boca, o Espírito Santo fala com você. Glória a Deus, aleluia. Entendemos, irmãos, que Deus usou a vida do profeta Isaías, e ele vaticinou acerca de Cristo, e ele começa a falar: o nome dele será maravilhoso. Repita comigo: maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero ouvir melhor: maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, irmão, no hebraico significa peles, significa uma ação divina de Deus para com o homem. Como assim, pregador? Eles só falam um Deus maravilhoso na cultura judaica quando há uma ação de Deus divina para com o homem. Aleluia! Quando Deus intervinha a favor do povo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 2 que havia um homem por nome Simeão, e esse homem, ele tinha um espírito sobre ele, porque naquele tempo o espírito não ficava na pessoa, vinha, ajudava a determinar tal função e ia embora. Era a unção. O que é unção, pastor? Unção é a capacitação de você fazer algo a qual você não consegue, mas pela ajuda divina de Deus, nós conseguimos. E a Bíblia diz que Deus falara para o sacerdote Simeão, e ele falou para ele: você não morrerá sem antes você ver a salvação de Israel. E os anos foram passando, e Simeão foi ficando velho. A Bíblia diz que agora Jesus Cristo nasce. Jesus Cristo, atingindo os seus 8 dias de idade, ele tem que subir até o templo, Benjamim, e fazer os 5 itens: expiação pelo pecado, sacrifício, dar nome à criança, circuncisão e a bênção sacerdotal. E irmão, pasme, naquele tempo apresentava em média 3.600 crianças no templo. E quando Maria está subindo com José e com Jesus nos braços para ser apresentado ao templo, a Bíblia diz que o Espírito encheu a Simeão e ele foi levado pelo Espírito até o templo do Senhor. E havia aquele monte de crianças, e Simeão foi movido pelo Espírito. E quando ele viu Maria, e viu José, e viu Jesus no braço de Maria, ele não errou. Ele pegou Jesus nos braços de Maria, levantou para o céu e ele falou: Senhor, graças te dou, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz. Irmãos, sabe o que eu quero falar para você profeticamente para a tua vida? Que a promessa que Deus fez para a tua vida, tu não vai morrer sem antes ela se cumprir, porque o mesmo Deus de Simeão é o Deus a qual você serve. Só que nós temos aquele velho hábito, oh Deus, me ajuda, de largar as coisas pela metade. Começa um trabalho, para. Eu quero aprender a cantar, começa a fazer aula, para. Eu quero aprender a tocar, começa a fazer 1, 2 notas, falando: não consigo, vou desistir. Começa a fazer uma faculdade, gasta uma grana em
temos aquele velho hábito de começar as coisas e largar pela metade. E Deus me trouxe aqui para falar para você que você não morrerá sem antes ver com os teus olhos. Levante a tua mão para receber essa palavra profética. Você não vai morrer sem antes ver com os teus olhos, apalpar com a tua mão, glorificar com os teus lábios a bênção de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Quem que é esse Deus de milagre? O que é milagre, irmão? O que é um Deus maravilhoso? Um Deus maravilhoso, irmão, um Deus de milagre. Milagre é aquilo que o teu dinheiro não compra. Milagre é aquilo que a força do teu braço não conquista. Milagre é aquilo que a sua sabedoria, a sua persuasão adquire. Não é isso. Milagre é aquilo que só Deus, aleluia, pode fazer na tua vida. Milagre não é salvação de vida. Milagre é cura, aonde a medicina arrisca e fala: ei, isso aqui é impossível. Não, o teu Deus, que é médico por excelência, Ele olha e Ele fala: para mim é possível. E Ele faz um milagre na tua vida. E Ele é um Deus conselheiro. A Bíblia diz que depois que Jesus atinge os seus 30 anos de idade, Ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Irmãos, e antes de Jesus chegar, a Bíblia diz que Nicodemos e outros sacerdotes naquele tempo pediram para inquirir acerca de João Batista e perguntar quem era ele. Irmão, isso é tão lindo, aleluia, isso é tão maravilhoso, porque quando chegaram para João Batista e falaram: quem é você? Você tem uma promessa que veio de Isabel, que era estéril, filho de Zacarias, que era um sacerdote, homem de Deus, ficou escondido 30 anos nas regiões montanhosas de Judá, comendo gafanhoto e mel silvestre, não quis se aderir à nossa religião. Você se isolou, você é uma promessa, você é Elias. Irmão, chegaram a confundir João Batista com Jesus. E quando ele pregava para as pessoas, ele era diferente de muitos pregadores, porque tem uma palavra que tiraram da boca dos profetas: é conversão, é santificação, é vida com Deus, é temor, é jejum, é oração, é leitura da palavra. Tiraram isso e olharam para ele e falaram: quem é você? Você é Cristo? Ele falou: não sou. E olharam para ele os lados e falaram: nós queremos ser salvos, o que eu devo fazer? Ele falou: trate com mansidão e sabedoria. Olharam os publicanos para ele e falaram: o que nós devemos fazer para ser salvo? Não cobre a mais do que lhe é imposto. Aí Herodes olhou para ele e falou: o que eu devo fazer? Irmão de Herodes, ele falou: ei, pare de se adentrar, pare de se deitar com mulher que não é sua. João Batista não alisava para ninguém, irmão. E quando eles estavam pregando para eles, ele falava: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura do Senhor? Arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,9. A Bíblia diz que Jesus vinha chegando. E quando eles chegaram e perguntaram: quem é você? Você é um profeta? Ele falou: não. Você é Elias? Também não. Quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto. Sabe por quê, irmão? Porque Deus ele não está precisando levantar cópias. Deus ele não está precisando levantar ecos. Deus não precisa de réplicas. Ele não precisa, eu vou melhorar para você entender. Ele não precisa de mais um Silas Malafaia. Ele não precisa de mais um Marco Feliciano. Ele não precisa de mais uma Cassiane. Aleluia! Ele precisa de Maria, de José, de Luciano, de Fabrícia, de Marcelo, de Danilo. Ele precisa de você. Você tem que ser uma voz, não eco. O que eu vejo de pessoas aí pregando, imitando tantos pregadores, irmão, Deus te deu unção. E o que faz a diferença é a unção. Não adianta querer cantar que nem cantores famosos. Não adianta querer pregar que nem pregadores famosos. O que vai fazer a diferença é a unção que Deus derramou sobre a tua cabeça. Ei, levante a tua mão e receba algo novo da parte de Deus. Receba unção para pregar, receba unção para profetizar, unção para ensinar a igreja, unção para pastorear. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60, versos 1: os céus cobrem as terras e a multidões os seus milhares, mas sobre mim a lavaçolha vem descendo a glória do Senhor. A glória para pregar, para cantar, para profetizar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi batizado, saindo dali, ele foi ao rio de Teríade. Chegando no rio de Teríade, de longe, irmão, ele avistou
os dois barquinhos de Pedro e de André. Mateus capítulo 5. Mas, irmão, aqui há uma curiosidade, porque a teologia nos ensina que naquele tempo havia 4.000 barcos. Aleluia! Mas Jesus enxergou de Pedro e de André. Sabe por quê, irmão? Sabe por que você está aqui? Não foi você que escolheu ele. Aleluia! Foi ele que escolheu você. João 15,16, porque não foi você que escolheu a mim, mas eu que escolhi a vós. Eu te dei um nome a ser zelado, e eu te enviei a fim de que você dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Irmão, segura aí. Aleluia. O nome a qual Deus nos deu tem que ser zelado. Eu estou por aqui, pessoas que pregam bonito, que cantam legal, mas não tem vida com Deus. O seu nome tem que ter peso. Provérbios 22, um bom nome excede o valor da prata, do ouro, do rubi. Quando as pessoas forem falar mal de você, ela tem que olhar nos lados e falar: eu vou falar mal daquela irmã, e aquela irmã é a irmã de oração, a irmã que ora. Eu vou falar mal daquele irmão é homem de palavra, tem vida com Deus. Deus te deu um nome a ser zelado. Nós temos que zelar por isso. É jovem que fica com um, fica com outro, prega aqui, prega lá, e a vida com Deus. Está andando só com o seu instrumento, mas não está andando mais com Deus. Temos que ter comunhão com Ele. É um apelo desse jovem profeta. Eu sei que vocês não me conhecem, irmão. Eu nasci no berço evangélico, nunca cresci, nunca entrei num clube, sempre servi a Deus. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fui fazer evangelismo em Tu, e Deus olhou para mim e falou: filho, eu quero o teu melhor. Eu falei: Senhor, o que mais que o Senhor quer? Qual é o meu melhor? Ele falou: eu quero a tua infância, a tua mocidade, a tua juventude. Eu quero que você pregue a minha palavra. E quando estava chegando aos 27 anos, eu estava esquecendo disso. Eu estava na faculdade, cursando na faculdade de logística, a única área que eu trabalhei, saí do trabalho ganhando muito bem para poder pregar a palavra. Eu falei: Senhor, depois que eu terminar esse curso aqui, eu vou ganhar muito dinheiro. A voz do Senhor ecoou no meu ouvido. Eu estava sentado sozinho naquele corredor na cidade do Nisso, e Ele falou: levante a tua cabeça e olha pela janela. Eu comecei a olhar. Ele falou: o que tu vê, meu servo? Eu falei: Senhor, eu vejo amigo meu atrás de prazeres, eu vejo amigas minhas andando atrás de um corpo perfeito, eu vejo amigos meus quebrando o princípio sagrado. Ele falou: pois bem, aonde você for, de leste a oeste, de norte ao sul, eu vou te abençoar, mas a minha vontade é que você pregue a palavra e ande atrás das almas que estão se perdendo. Irmão, é vida com Deus. Às vezes me pergunta: mas você não leva muita gente para pregar na tua igreja? Não, porque para pregar lá pode até não falar bonito, mas tem que ter vida com Deus. Tem que ser mulher que cuida do marido, tem que ser pregador que dá um testemunho no trabalho, tem que ser um altar que pega fogo mesmo. Não foi um estranho, foi um Senhor. Aleluia, Jesus. Mas Deus nos escolheu. Ele viu mais de 4.000 barcos, ele viu, mas Ele escolheu a Pedro e o barco de André, porque Deus escolheu no meio da tua geração. Às vezes, muitas vezes você falou comigo: Senhor, será que o Senhor tem propósito comigo? Eu nasci retardado mental, irmão. Nasci com as suas pernas tortas. Quando nós íamos jogar bola, tinha jogo de futebol, eu me escolhia em casa e chorava, tamanha vergonha que eu tinha. E um dia eu entrei no quarto, chorei e falei: Senhor, o Senhor não pode me usar. Eu não sei falar. Eu estudei escola particular, era retardado mental, eu sou vergonhoso. Ele falou: meu filho, eu sou um Deus que não erra. E não falou gostoso, não falou nada. Aí eu entendi o propósito do Senhor. Comecei a meter a cara no livro, jejum, oração, e afiar a espada para poder ser usada por Ele. Mas Deus te escolheu. Ele escolheu você. Ele não escolheu a tua irmã para cantar. Aleluia. Ele não escolheu o teu pai para pregar. Ele chamou você. A Bíblia diz que ele sobe no barco, não fala nada. Jesus não era um rabino, um pregador conhecido. Ele era um rabino desconhecido. E ele senta na polpa do barco. Ele olha para Pedro e fala: Pedro, afasta um pouco o barco. Pedro afastou o barco. Jesus pregava, pregou até tarde. Se naquele tempo já fosse a dispensação do Espírito, irmão, ia ser uma glória só. Ia ser gente sendo batizada com o Espírito Santo. Junto com o batismo, 2 dons. Era gente profetizando para um, outro orando em língua, outro interpretando. Ia ser uma apoteose do Senhor. Depois que ele pregou, ele sendo Deus conselheiro, ele sendo carpinteiro,
olha para Pedro, que era profissional na pescaria. Ele falou: Pedro, pois não, Senhor, volta em alto mar e lança a sua rede. Senhor, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhei. Noite implica em trabalho, noite implica em luta. Salmos 30, verso 5: a ira do Senhor dura apenas um momento, mas no favor dele se encontra a vida. E o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Salmos 42, o Davi, ele olha, ele fala: alma, por que te abate? E por que se desfaz do seu coração? E ele começa a dizer: porque eu subi ao templo, buscava Deus com alegria, mas hoje de dia e de noite as minhas lágrimas me servem de mantimento. E me pergunta: onde está o Deus? E ele diz: alma, espere em Deus, porque ainda verei Deus na minha salvação. Isso é lindo, irmão. Sabe por quê? Porque ainda no radical hebraico significa: existe um dia. E eu quero que você levante a tua mão e receba essa palavra profética. Existe um dia que você vai ver toda a tua família servindo a Deus. Existe um dia que você vai ver o seu ministério andando. Existe um dia que você vai pregar e as pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo. Existe um dia que a promoção do seu trabalho vai chegar. Existe um dia que a lágrima vai cessar e o sorriso vai nascer. Glória a Deus, aleluia. Estejais de pé, irmãos. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e falou: Pedro, volta em alto mar. Sabe por quê? Porque pescador que se preza, ele não pesca em mar raso. Pescador que se preza, ele pesca em mar fundo. Pedro, ele era perito em pescaria. Ele pescava com rede, pescava com varas, se deixar, até com a mão ele pescava. Pedro conhecia sobre astrologia, sabia de clima de tempo, sabia a área onde tinha peixe e não tinha. Aí o carpinteiro Jesus olha para ele e fala: olha, Pedro, até hoje você andou por vista. Coríntios 7,5: porque nós não andamos por vista, mas por fé. Agora tem um porém: aonde você foi frustrado, que você não apanhou nada, volta lá e lança a rede. Por quê? Porque agora eu estou te aconselhando. Eu sou Deus conselheiro, irmão. Aonde você foi envergonhado, você tem um desejo de ser exaltado, eu quero que você volte lá, irmão, porque você está indo debaixo do poder da palavra profética. Irmão, esse vídeo vai para a internet e eu tenho que contar um testemunho que está nesse coração. Eu não gosto de diminuir ninguém, mas eu tenho que exaltar o nome do Senhor. Eu lembro uma vez que eu fui numa igreja e me convidaram para pregar no Evangelho Quadrangular e não me deram. A mulher que estava lá, ela nem me deixou entrar na igreja. Eu chorei, eu era criança, eu era jovem, mas fiquei 2 dias em jejum, uma semana em oração, para dar uma palavrinha de 20 minutos. A irmã deixou nem entrar na porta. Eu chorei e falei: Deus, se o Senhor é um Deus que me curou, se o Senhor é um Deus que tem um propósito na minha vida, eu quero que ela veja a minha vitória. Passou os anos, Deus foi abençoando, começou a usar, nos levou para fora do país, vários estados. Aí o telefone toca: dá para você pregar aqui na igreja? Onde que é? Na Quadrangular? Não, é na sede, nessa igreja aqui. Eu falei: pois não, pastor Roberto, eu estou indo para você. Que dia que é? Ah, o melhor dia. Eu quero que você venha aqui na festividade. Na hora que eu cheguei na igreja, adivinha quem estava lá? Pegando meu nome, pegando as coisas para poder me levar até o altar. E na hora que ela olhou, ela chocou, porque ela se lembrou de mim. Mas irmão, coração sincero e puro, você tem que se lembrar disso. Me esqueci, desci no altar, preguei, abençoei o povo. Na hora que eu estava saindo, ela pegou na minha mão e falou: eu quero te pedir perdão. Eu falei: por quê? Porque há anos atrás eu te rejeitei e hoje eu vejo que Deus é na tua vida. Irmão, aonde você foi envergonhado, Deus vai te honrar. Sabe aquele dia que você estava sentado na mesa com a tua família, a sua sogra, a tua cunhada, não sei, e te envergonhou? Deus vai exaltar a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus não dá vitória em oculto. Olha lá, uma sogra, Ele deixa os seus inimigos vivos, cheios de saúde, para contemplar a tua vitória e aplaudir a tua exaltação. Deus não vai matar inimigo, não. Os Salmos, ele diz: Senhor, eu somente contemplarei, e os meus inimigos verão o Senhor preparando para mim uma mesa. Onde? Pregador no deserto. E que mais? O Senhor vai ungir a minha cabeça. E que mais? Vai assentar na mesa comigo. E que mais? E os meus inimigos verão a minha vitória. Irmão, pode descansar em Deus, porque Deus vai te exaltar. A mão que te apedrejou vai glorificar. A boca que te caluniou vai glorificar a tua vitória. Irmão, levante as suas mãos. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não sei você, eu creio nisso. Eu vivo pelo que eu prego. Eu morro por essa palavra. Ainda quando criança fui pregar numa outra cidade, um vizinho
viciado em droga, magrelo, com 5 pedras de tráfico na mão, olhou para mim e falou: tu é crente? Eu era novo, tinha 19 anos. Eu falei: sou. Ele falou: mas tu é crente mesmo? Arrancou o golpe de trás. Eu falei: Senhor, hoje eu morro, mas eu morro servindo ao Senhor. Nós temos que ter esse espírito, irmão, de fidelidade em nós. E eu creio que a palavra do Senhor vai germinar na tua vida. Levante suas duas mãos em sinal de receber. Espírito Santo de Deus, chama do Pentecoste, mistério do Senhor Deus, se manifesta no nosso meio, fortalece a tua igreja, mostra para eles que cada dia, cada culto é o Senhor escrevendo a nossa história. Mostra para ele que o Senhor se manifesta como torre forte, como coluna de firmeza, que o Senhor ainda é o Deus Elaquirahomime, o Deus cheio de misericórdia. O Senhor é o Deus Eloã, o Deus eterno, o Criador de todas as coisas. Ele é o Deus Medabereno, o Deus que fala. Ele é o Shimael, o Deus que se revela. Ele é o El-Roi, o Senhor é nosso pastor. Ele é o El-Rová, ele é o Deus cheio de misericórdia sobre a tua vida. Fecha a tua mão e repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio que eu estou saindo de posse de vitória. E aquilo que é meu por direito, eu recebo. Eu me apodero. E por meio de fé, eu te agradeço. Com seus olhos fechados, comece a agradecer a Deus aquilo que você quer. Senhor, eu agradeço a Deus pelas almas que eu vou ganhar amanhã no trabalho evangelístico. Aleluia! Eu agradeço ao Senhor, Pai, pelas pessoas que vão lá atrás da gente na rua, pedindo para a gente entrar na casa, orar, expulsar o capeta e pregar a palavra para elas. Eu agradeço a Deus pelas pessoas carentes que o Senhor vai me enviar, para que eu possa dar alimento, roupa, veste e fazer valer a tua palavra na minha vida. Agradeço a Deus pela faculdade que você vai cursar. Agradeço a Deus pelo teu marido, porque um dia ele vai estar pregando aqui. Agradeço a Deus porque o teu filho um dia vai estar cantando aqui. Agradeço a Deus porque um dia a tua filha, o teu filho vai estar bem casado e servindo a Deus com você. Irmãos, pode se sentar, glorificando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero agradecer pelo convite do nosso presbítero Marcelo e pelo tempo a nós dispensado pelo nosso pastor e pelo carinho dos amados irmãos. Me senti muito bem acolhido aqui. Terceira vez que eu venho, né? Terceira vez, porque eu gosto daqui, irmão. Sempre quando nós estamos aqui. Semana que vem, amanhã nós temos um trabalho evangelístico. Essa semana que entrou, nós vamos na boca do tráfico buscar uma jovem, Paloma, que Deus me incomodou. E amanhã nós vamos estar fazendo esse trabalho. E semana que vem, essa semana que vai entrar agora, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias, vamos estar numa campanha na cidade de Paraná. E também vamos estar saindo para as ruas ganhando almas, porque dia 7 de setembro é uma data festiva. O povo, uma cidade de 20 ou 30 ou 40 mil habitantes no máximo. Então nós vamos lá para panfletar, ganhar almas e pregar a palavra. Deus me deu um ministério. E se eu ganho uma alma para Jesus, irmãos, a placa não salva. O que salva é o Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Então nós pregamos a palavra e direcionamos as pessoas mais perto da igreja. Estamos nesse trabalho há 8 meses e daqui a pouco vamos estar saindo para outro lugar e vamos estar cedendo 30 almas para Jesus. Irmãos, não são almas que vêm de uma igreja para outra. Eu não tenho tempo para contar a história para vocês, mas são pessoas que eu encontrei na rua com a cara toda arrebentada por causa de droga, por causa de alimento, descalço, sem roupa. Aí chega em culto de Santa Ceia, não tinha foto para mostrar. Está sentado lá ouvindo a palavra, cabelo cortadinho, bem arrumado, roupa. Irmão, isso não paga. Aleluia! Isso não paga. Isso nenhum dinheiro pode substituir. Mas para que isso venha a continuar acontecendo, primeiramente, preciso das vossas orações. E em segundo lugar, se vocês puderem nos ajudar, que nós viemos de bom grado, conversei com o nosso presidente Marcelo, não cobramos nada, e tem muita gente que tem aquele receio de abençoar, né, irmão? Mas deixa eu dizer para você, se você quer ser próspero, você tem que se aprender a abrir mão.
Você tem que aprender a ofertar, dizimar. Quando o seu pastor der uma palavra aqui, você tem que ser o primeiro. Meu pastor presidente é o Flávio Antônio Correia Leite. Quem conhece? Fundador do Ministério SES. Você vai lá agora, tem 1.700 pessoas pregando, que ele está pregando. Mas cultos de acampamento de jovens, sabe o que ele fazia com nós? Oferta, jovem. Você pensa que a gente trocava nosso dinheiro para andar de Nike, bem arrumadinho? Não, a gente ofertava. E Deus honrou o ministério dele. E honrou também o ministério dos meus amigos. Tem amigos meus trabalhando fora da cidade, estudando em outros países. Por quê? Porque quando criança foi ensinada a dizimar e ofertar. Amém? Agradeço a Deus pela rica oportunidade. Que Deus continue abençoando a vida de todos e prosperando esse trabalho lindo e maravilhoso. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Quero devolver o microfone aqui por direito. Não sei quem vai estar dando continuidade ao trabalho. Deus abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus.